Tinha dificuldade de me concentrar numa tarefa simples. Eu sei que isso me prejudicou demais. Me prejudicou em várias coisas. Luiz, você usou remédio? Deixei pra falar no final. Usei, cara. Você sabe o que é TDAH? E será que isso realmente pode prejudicar uma pessoa a ponto dela não conseguir ser aprovada no concurso? Eu vou falar sobre esse tema hoje porque eu fui diagnosticado com TDAH. Então eu vou explicar o que é o TDAH, baseado obviamente em pesquisas que eu fiz, baseado no meu diagnóstico médico, como é que eu faço para lidar com isso atualmente, será que eu uso remédio, será que eu não uso, qual foi a minha experiência em usar remédio para TDAH, para poder estudar, se foi boa, se não foi. Enfim, vai ser um bate-papo muito legal, tenho certeza que vai agregar muito para você, porque talvez você já tenha TDAH e já diagnosticou, ou você não tenha, cara. E aí, acho que é bom. E aí até eu fiquei bem relutante de gravar esse vídeo aqui, porque eu estaria expondo um pouquinho da minha vida pessoal, eu tento ser o mais sigiloso possível nesse sentido, mas eu acho que é muito válido eu falar com você sobre esse assunto, que é polêmico, que desperta muita curiosidade, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar o vídeo efetivamente. Faz um favor pra mim, inclusive se você gostou desse tema, toca aqui embaixo no curtir, porque daí a gente consegue entregar esse vídeo para mais pessoas e ajudar mais pessoas. E eu faço um comprometimento com você. Se esse vídeo aqui, cara, bater, tá? Pelo menos 10 mil visualizações, 10 mil curtidas, eu me comprometo a trazer o meu médico aqui. Tenho certeza que ele vai topar, eu trago meu médico aqui, porque, cara, ele me salvou, ele me ajudou muito aí a gente vai bater um papo até mais técnico, tá bom? Um presente pra vocês, trazer um médico aqui pra poder estar falando contigo também. Ah, Luiz, não é que eu não seja um presente, mas você entendeu, né, cara? Tá bom? Meu nome é Luiz Costa, se você não me conhece, muito prazer. Eu fui aprovado nas carreiras mais concorridas da Polícia Civil, para investigador, para escrivão, eu fiquei em primeiro lugar na academia de polícia. Será que eu usei remédio para fazer isso? Vou te contar nesse vídeo aqui. Vamos lá então. Primeira coisa, galerinha, vamos falar sobre TDAH e como é que reconhecer, e vou te dar dica também para quem tem TDAH. TDAH significa transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, cara. Legal? E Luiz, quais são os sintomas mais comuns? Desatenção. Oi? Quer dizer, desculpa, o que eu tava falando aqui com você? Eu me perdi agora. Hiperatividade. Cara, eu tô falando sobre TDAH, mas eu tava pensando aqui, eu tenho tanta conta pra pagar, tanta coisa pra fazer. Nossa, eu tenho que ler um livro. Calma. Impulsividade. Porra, cara, assiste logo. Fala comigo, não tá falando comigo por quê? Porra. Oh, calma, desculpa, cara, eu fiquei nervoso aqui. Será que você tem algumas coisinhas dessas aí? Você viu que minha encenação foi... Ah, bom. Nossa, que... uma porcaria. Então vamos lá falar dos sintomas, que são sintomas gerais, tá? Qualquer pesquisa, qualquer artigo científico vai te possibilitar de ler isso, só que eu vou explicar na prática para os estudos aqui, o que acontecia na prática nos meus estudos. Então vamos lá. Cara, eu não sabia que eu tinha TDAH. Comecei a estudar para concurso e assim, meu diagnóstico, eu vou abrir um pouquinho da minha vida para você, não tem como eu não abrir. Cara, eu sempre tive problema nas escolas, sempre tive problema. Eu fui convidado a me retirar de 2 escolas. Por quê? Porque eu sempre fui uma criança hiperativa, eu não era uma criança maldosa, mas eu era uma criança que não parava quieto, não parava no lugar, tinha dificuldade de prestar atenção no professor, tinha dificuldade de me concentrar numa tarefa simples. Então eu tinha várias características que eu não sabia, e minha mãe muito menos, que minha mãe nem sabia que existia isso. Eu sei que isso me prejudicou demais, me prejudicou em várias coisas. Só que como a gente era muito pobre, a gente não tinha condição de sequer de procurar um médico, no máximo um médico do estado, e naquela época nem se falava muito sobre isso, a gente também não tinha carro, ou era a pé, ou era com muito custo um dinheiro para conseguir um ônibus, enfim, a gente não diagnosticou, e eu passei por uma série de problemas por causa disso, notas baixas, sabe, convidado a te retirar porque eu não parava quieto, cara, me prejudicou bastante, então eu acho que você que tem filhos, leve seu filho no médico, cara, seu filho não é maluco, seu filho não é retardado, seu filho não é louquinho, como às vezes falam, ele é louquinho, pô, seu filho não é louquinho, cara, pô, tem respeito, leva no médico, deixa o médico constatar, não é você, ou nem numa pesquisa de Google, tá? Tô falando isso porque, cara, eu sofri muito com isso, muito mesmo, perdi muitas oportunidades por causa disso. Aí você vai falar assim, agora presta atenção no que eu vou te contar. Cara, eu perdi muitas oportunidades, mas depois de um tempo, aí eu tenho que te contar, então assim, isso foi tudo a parte ruim que aconteceu, mas olha só, muito tempo depois, eu sou um cara que realizei 2 faculdades, uma pós-graduação, especialização fora do país, fui aprovado em 2 concursos mega concorridos de nível superior, fiquei em primeiro lugar na academia de polícia, fundei uma empresa, ministrei aula de diversas disciplinas relacionadas a concurso público, sou coach, quando a gente fala sou coach, tem que tomar cuidado que o pessoal cria uma imagem negativa, mas eu sou coach certificado por um dos maiores institutos do país,
Tá entendendo? Fora os cursos em paralelo, pô, sou empreendedor, tenho várias empresas. Então, olha só, o TDAH, você vai entender, cara, se ele for bem apontado, bem controlado, ele faz você virar uma máquina de realização para muita coisa. Mas eu não vou focar nisso, porque não é a ideia do vídeo, eu vou falar muito sobre para concurso público, né? Então, assim, ó, desatenção, vamos falar de desatenção no concurso. Eu tinha muita dificuldade, cara, de prestar atenção no professor por um período de tempo maior que 5 minutos. O cara começava a falar, cara, eu falava, puta, que chato, ou eu não tô entendendo nada. E aí eu ficava moscando, pensando em outras coisas, daqui a pouco eu voltava, a explicação do cara já tava lá na lua. Tá entendendo? Então dava a impressão que ele não tava falando comigo, eu tinha dificuldade de terminar, de prestar atenção ali. Luiz, como é que você fez pra resolver isso? Então vamos lá, vamos falar sobre isso também. Ó, o fato da desatenção. Primeira coisa, eu não usei remédio durante os meus estudos para concurso. Eu fui usar remédio depois. Eu vou te contar até o final desse vídeo que remédios que eu usei, beleza? E aí como é que eu fiz pra resolver isso na fase do concurso? Porque eu não sabia que eu tinha... Cara, eu comecei a usar cafeína, comprava café, mas causa agitação, e numa dose muito baixa não, só que se você subir a dose dá problema, então eu encontrei uma dose que era confortável da cafeína para mim, e também entendi que eu precisava me movimentar, então enquanto o professor explicava, eu estava sempre anotando, anotações básicas, simples, sabe, só o que ele falava. E quando eu perdia muita atenção, eu ia no banheiro, jogava uma água no rosto e voltava. Então eu sou o tipo da pessoa que para eu estar atento, eu tenho que estar me movimentando, eu tenho que estar escrevendo. E eu, se possível também, eu estudava o assunto antes da aula. Por quê? Porque no momento que ele fosse falar, esse lance de, eu já vi isso me mantinha com um grau de atenção maior, bem? Então tô te dando dicas práticas. Depois eu vou te dar algumas dicas mais genéricas, mas eu tô falando de dicas práticas que eu fiz na prática para melhorar isso. Legal? Outro sintoma que tem no TDAH também é a hiperatividade, tá? É agitação constante, dificuldade em parar quieto, em parar sentado, cara. Ou falar demais, ou dificuldade de participar, por exemplo, de atividades silenciosas. Eu tive isso e tive aluno que teve isso. Cara, como é que eu combatia isso, a hiperatividade? Eu precisava de alguma atividade que exercitasse a minha competição. Como assim? E eu sempre fui muito competitivo, no meu caso, não sei você, inclusive vai comentando aqui abaixo se você está se identificando ou não. Então eu vou dizer para você que, como eu precisava me movimentar, eu deixava questões daquele assunto. Eu trazia questões e, no caso dos meus alunos, passava questões para eles. Então, durante a aula, eu colocava questões em sequência daquele assunto. Eu dava um pouquinho de trabalho antes, mas aí, enquanto o professor estava explicando, se caso eu precisasse me movimentar ou perder o foco, eu perdia para a questão. Então, eu olhava para a questão, ele falou de tal assunto. Inclusive, o fato de eu ter que responder a questão me gerava um certo medo de errar a questão, então eu prestava atenção no que ele falava e olhava um pouco a questão. Aí eu fazia esse link, funcionou muito bem. Se você quiser fazer esse link e testar, talvez ajude. Tudo bem? Talvez ajude, talvez não. Acho que tudo é teste. Tô te contando como eu fazia. Outra coisa que o TDAH tem, impulsividade, tá? Dificuldade de esperar a vez, interromper os outros, interromper o professor, tá? Só que você tem que tomar cuidado com uma coisa é impulsividade, outra coisa é o cara ser chato. Tem esse lance também. Às vezes a pessoa não tá interrompendo, ela é chata mesmo. Ela é sem educação, é diferente, tá? Se intrometer na conversa dos outros, enfim, em jogo, principalmente que aguça a pessoa, tá? Ou falar antes sem pensar, né? Antes de falar, responder antes da pergunta ser concluída, por exemplo. Como é que eu fiz pra concluir a impulsividade? Cara, eu perdi muita coisa por ser impossível. Impulsivo. Eu era um cara brigão na minha adolescência, eu já quase me dei muito mal com isso. Então eu comecei a entender, e aí no caso, como é que eu fiz pra controlar minha impulsividade? Eu usei basicamente duas coisas: oração, meditação e declaração. Eu fiz essas três coisas. Luiz, me explica um pouquinho melhor? Cara, eu vou falar da declaração. Eu comecei a falar, comecei a usar uma auto-hipnose, declaração, ou auto-hipnose, como você quer chamar. Eu sou calmo, eu sou tranquilo. Então quando acontecia alguma coisa, eu falava pra mim, cara, eu sou calmo, eu sou tranquilo. Eu vou esperar, eu vou ouvir, eu vou refletir. Então eu comecei a fazer a gente chama de autodeclaração ou auto-hipnose. Legal? Uma coisa que eu fiz. Outra coisa, a fé me ajudou demais. Aprender a orar, aprender sobre identidade. Isso me ajudou absurdamente. Então eu me aproximei muito de Deus, muito mesmo. Comecei a ler a Bíblia, comecei a orar, comecei a meditar, comecei a participar de grupos. Isso me tornou uma pessoa mais calma. Como eu sou cristão, eu quis ser parecido com Jesus. Mas Jesus se irou, irava-se às vezes, sim, mas pelos motivos certos, na intensidade certa e no momento certo. Eu aprendi isso também. Então eu não tô falando de você ser uma pessoa abobalhada, uma pessoa, como é que eu vou te dizer? Uma pessoa sem reação, uma pessoa assim, também não é isso, mas
Todos os sentimentos são bons, mas desde que tenham na intensidade certa, no momento certo, na direção certa. Então, por exemplo, caiu um copo, quebrou. Cara, acontece. O fulano morreu. Você tem que ficar chateado, tem que ficar triste. Se você não ficar, você é um pouco estranho, né, cara? Aí não sou eu que tenho que te diagnosticar, não, tá bom? Mas enfim, eu preciso dizer pra você que o diagnóstico de TDAH, ele tem que ser realizado por um médico especialista. Quem que faz isso, Luiz? É o psicólogo? É o terapeuta? Cara, quem faz isso, tá? É o psiquiatra ou o neurologista. As outras especialidades podem indicar você, pelo que eu entendo, mas é um neurologista ou um psiquiatra que deve dar o diagnóstico, que é o mais recomendado. Porque ele vai envolver uma avaliação completa, vai envolver entrevista com você, às vezes com um familiar, ele vai fazer observações comportamentais da maneira como você age, questionários, escalas de avaliação, tudo isso será feito. Agora, dica prática, cara, criar rotina. Para mim era muito importante isso. Rotina, horário fixo. Se algo quebrava, isso me incomodava demais. Então eu já preparava uma semana antes, eu já montava já a minha agenda, a minha escala, meu cronograma, porque eu sabia que a pessoa que tem TDAH, geralmente ela precisa de uma rotina. E cronograma é a melhor coisa para isso. Segunda coisa que a pessoa tem TDAH e que me ajudou demais, um ambiente de estudos adequado. Tá bom? Então, você tem que escolher locais que seja livre de distrações, locais tranquilos, sem barulho, porque isso incomoda. E se a pessoa tem TDAH, cara, basta um estalo para ela, perder totalmente a concentração. Então, eu entendi que eu deveria buscar locais dessa maneira, que todos os locais deveriam ser organizados, com os materiais que eu preciso ali disponíveis. Isso ajudaria e muito, tá? O fato de eu ter TDAH diagnosticado. Ah, Luiz, como é que você fazia, por exemplo, para o celular? Isso aqui pode ser uma bênção, pode ser uma coisa muito ruim. No caso do celular, eu descobri que tem um ajuste que você faz nele, que você pode escolher quem você quer que ele autorize realizar uma chamada. Ou seja, você fala assim, minha mãe e minha namorada. Se elas ligarem, ele vai tocar. Qualquer outra pessoa ligar, não vai tocar e não vai receber mais nada. Então você consegue fazer isso. Eu fiz isso, me ajudou demais. Porque às vezes o modo avião dá a impressão que você está incomunicável. Tá? E eu vou te dar uma dica também, a terceira dica prática, eu usei e depois eu acabei mexendo nela, é a técnica Pomodoro, tá certo? Então a técnica Pomodoro até existe lá, só que aquilo é usado para fazer receitas culinárias, mas você pode comprar, existe nesse site chinês, eu não vou falar a marca, mas você tem. Então você pode fazer isso, porque eu acho que é uma maneira mais prática, mais simples, é de você fazer blocos de estudo de 25 minutos com uma pausa de 5 minutos. Tá? Então a técnica Pomodoro, via de regra, é isso. E aí você faz 4 ciclos e depois você faz uma pausa mais longa. Isso ajuda a manter o foco e a produtividade. É uma técnica bem simples, qualquer pessoa consegue fazer. Ah, Luiz, eu não consigo 25 minutos. Começa com 10 então, cara. Eu, quando comecei, não usei o Pomodoro de cara. Eu comecei com 10, 15, 20, 25, até o momento que eu consegui manter o meu foco por 40, 50 minutos. Aí depois era natural que ele caía. Coloca pra mim no chat aqui, quanto tempo você consegue se manter focado? Você já observou isso? Quarto, muito importante para quem tem TDAH, use recursos visuais. Eu sempre gostei de mapas mentais. Eu sou daltônico, cara. E assim, eu sou... Ah, Luiz, que você enxerga preto e branco? Põe aí, tem o cachorro dos Simpsons. Põe essa imagem do cachorro dos Simpsons aí. Cara, eu não enxergo cores secundárias, eu enxergo cores primárias. Apesar disso, eu gosto de coisas coloridas. Não sei por que cargas d'água. Mas então, pra mim, mapas mentais, esquemas gráficos, sempre me ajudaram muito. Eu acho que, não acredito que usa outras áreas do cérebro também. Eu já cheguei a usar flashcards, depois se quiser eu gravo um vídeo sobre flashcards, se você quiser, coloca aqui abaixo. Tá? Mas a técnica que eu mais gostei, que eu ensino você no curso, é mapas mentais. Eu encontrei uma técnica de uma pessoa que me possibilitou fazer uma revisão de 500 mapas em 30 minutos. Eu adaptei, melhorei essa técnica e coloquei ela dentro do curso, mas eu aprendi com uma pessoa, adaptei, ajustei, melhorei, coloquei no curso e tá funcionando para muita gente. Então, coloca. Eu acho que vale a pena. Quinta dica para quem tem TDAH, faça exercício físico, cara. Já falei para você meditar, orar e aprender a auto-hipnose, mas faça exercícios físicos, tá? Porque você fazer exercício físico, ele ajuda a reduzir a hiperatividade e, consequentemente, reduzindo a hiperatividade, melhora a sua concentração. E sexta, são 7 dicas que eu vou te dar, tá? Olha, nem te falar disso antes, eu tenho TDAH mesmo, né? Tá, acabei queimando aqui. Mas a sexta, cara, faça terapia e tenha um acompanhamento médico, tá bom? A terapia cognitiva ou comportamental, ela pode ser muito eficaz. Cara, terapia, o pessoal acha que terapia, psicólogo é pra louco. Não, cara, pelo contrário. Me ajuda demais como empreendedor, como empresário, como homem, como pai de família, como filho, como tudo, cara. Como tudo.
tá entendendo? Então você faça, porque faz diferença. E mantenha o acompanhamento regular, cara. Talvez você tenha que fazer isso pra sempre, tá tudo bem. Quantas coisas a gente tem que fazer pra sempre e tá tudo bem, tá bom? E a sétima, que eu acho que é linkada com a sexta, é procure técnicas de relaxamento. Como assim? Como eu disse pra você. Cara, no meu caso, eu fui aprender meditação. Olha só, li livros de meditação. Tem vídeos em outros canais. Meditação. Começa lá a conhecer, meditação guiada. Tem de 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Tem aplicativos que cobram, que tem vários tipos. Faz, cara. É um santo remédio, você não tem noção. Uma vez me indicaram pra fazer yoga. Eu nunca fiz. Coloca aqui embaixo se você já fez, tá? Eu não posso falar. Mas a meditação me ajudou demais a reduzir a ansiedade e aumentar o meu foco, tá bom? Então a conclusão, cara, que ter TDAH não é um impedimento para você ser aprovado no concurso, não. Eu não falei do remédio, eu vou falar ainda, tá? Com a estratégia certa dá pra você passar e obviamente tem muito mais dicas que isso. Luiz, você usou remédio? Deixei pra falar no final. Usei, cara, usei remédio, usei, eu vou falar os nomes dos remédios que eu usei. Eu usei Ritalina e Venvance. Eu sei que tem outros, tá? Eu sei que tem outros vários. Cara, vamos lá. Vou falar sobre isso, deixei pro final, que é o tema mais polêmico. Cara, vamos lá, a Ritalina me ajudava demais. Demais, mas atrapalhava meu sono, minha alimentação. Eu tô falando na prática, tá? Não tô falando tecnicamente. Eu já tive arritmia no passado, eu fiz uma ablação, eu fiz uma cirurgia cardíaca, deu complicação, fui pra UTI, foi um cacete. Então, cara, e a Ritalina começou a despertar a arritmia de novo em mim, começou a me incomodar muito, dava taquicardia, dava várias coisas que me incomodavam demais em momentos péssimos, tá? E aí eu parei. O Venvance, tá? Cara, eu não tô indicando remédio pra você, tá? Não toma remédio sem prescrição médica. Tudo eu tomei com prescrição médica. Eu comprei, tomei e parei tudo com acompanhamento médico. Eu usei Venvance também, cara. Só que o Venvance me deixava muito louco. Muito louco mesmo, até me dava a impressão que eu tava numa festa e usei substância ilícita. Não que eu tenha usado, tá? Mas imagino que seja assim, né? Imagina. Cara, mas enfim, eu ficava muito louco com o Venvance, cara. Dava a impressão que eu tava drogadão. Aí eu falei, pô, como eu não sou a favor de drogas e etc e tal. Cara, em vez de eu concentrar, eu ficava muito doido, cara. Resumindo. Luiz, o que você usa atualmente? Atualmente, cara, eu tenho uma alimentação extremamente regrada, faço exercícios físicos pra caramba, faço meditação, oração, auto-hipnose e café. Uso café. O que eu uso hoje em dia? Café. Energético também tirei. Energético, pra mim, tem TDAH, faz mal. Pra mim faz. Se você quer usar, beleza, mas fora que ele é nocivo, tem vários estudos científicos sobre isso, mas se você quiser usar, problema é seu. Não tô aqui pra indicar nada, não tô aqui pra receitar nada, tô aqui pra contar a minha história e pra conhecer um pouquinho da sua história, comenta aqui abaixo e comenta se esse vídeo te ajudou, que talvez você tenha TDAH, mas não sabia que você tinha, aí você viu esse vídeo e fala, cara, eu sou igual o Luiz, eu devo ter essa jossa também. Curte, comenta e compartilha demais esse vídeo, cara, porque pode ajudar muita gente, tá bom? Tem gente que sem remédio não vai conseguir progredir. No meu caso, eu usei o remédio me fez mal, mas tem gente que precisa do remédio e não vai gerar tantos malefícios e se o médico indicar, tá tudo bem, tá bom? Um grande abraço pra você, fica com Deus e até o próximo vídeo, valeu!